Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é Necessidade da Encarnação e terá como base o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, em seu item 25, nas Instruções dos Espíritos, na mensagem de São Luís, ditada em Paris, em 1859. Iniciaremos citando a passagem do Novo Testamento que nos leva à reflexão do tema. Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12, inserida no capítulo 4 do Evangelho, objeto de nossos estudos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não tivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu lhe haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Para entender o tema de hoje, necessidade da encarnação, vamos primeiro, queridos ouvintes, recorrer ao Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec na pergunta 132, quando ele pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo enxergar a perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec acrescenta em nota: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele.
Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio conseguiram o caminho do bem? A resposta: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. 133a. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? A resposta: chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E completamos os questionamentos com a pergunta e resposta de São Luís em sua mensagem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta ele: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. E Allan Kardec acrescenta em nota explicando: uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio dele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê
de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. E acrescentamos ainda estas observações do codificador, extraídas da obra Gênese, no capítulo 11 da Gênese Espiritual, no item 26, que fala da encarnação dos espíritos. Diz ele: normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito em um meio de progredir. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, conseguintemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe tornam uma punição, depois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo a extensão do período das encarnações. Aproveitamos, queridos ouvintes, para ampliar os nossos conhecimentos, retomando ao Livro dos Espíritos na questão 171. Pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E vemos então a nota do codificador. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade nem de acordo com a sua bondade se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece
os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos-la indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência de sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tarde ganhado uma experiência de que não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. E acrescentamos também, queridos ouvintes, as observações de Allan Kardec na obra Céu e Inferno, em seu capítulo 3, intitulado O Céu, nos itens 8 e 9. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. O progresso intelectual pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motor, por objetivo e por estimulante as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, anula também o bem. Uma existência corporal é manifestamente suficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de tudo que nele é mal. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas precedentes em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Assim, cada existência é um passo adiante na via do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária para aqueles que ultrapassaram seu limite e que progridem no estado espiritual ou nas existências corpóreas dos mundos superiores, que não têm mais nada da materialidade terrestre. De parte destes, ela é voluntária, tendo em vista exercer sobre os encarnados uma ação mais direta para o cumprimento da missão de que estão encarregados, aceitam suas vicissitudes e sofrimentos por devotamento. O codificador ainda faz uma nova e interessante pergunta a respeito do tema. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? A resposta: semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral.
As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. E completando este raciocínio, prezados ouvintes, vamos encontrar em A Gênese, ainda no seu capítulo 11, da Gênese espiritual, o item 34, integrante do subtítulo Reencarnações. Pensam alguns, as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de um mundo em mundo, e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. Seria admissível esta doutrina se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Eles, então, só poderiam progredir indo de um mundo a outro, numa utilidade que lhes adviria da encarnação na Terra. Desde que aí se anotam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira o animal até a mais adiantada civilização, é evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Por que haveria o selvagem de ir procurar alhures o grau de progresso logo acima do que em que ele está, quando esse grau se lhe acha ao lado, e assim sucessivamente? Por que não teria podido o homem adiantado fazer os seus primeiros estágios, senão em mundos inferiores, quando ao seu derredor estão seres análogos ao desses mundos? Quando, não só de povo a povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família, há diferentes graus de adiantamento. Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbaria e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz que os retardatários avancem. Vamos encerrar as nossas reflexões com a mensagem de Emmanuel, da obra do mesmo nome, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada O que significam as reencarnações? Diz ele: cada encarnação é como se fora um trabalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. E assim
encerramos agradecendo ao amigo Arcleidson Soares pela edição de nossos programas e desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Torne-se um colaborador do Clube da Fraternidade. Entre no site Rádio Rio de Janeiro digital Clube da Fraternidade e filie-se ou atualize o seu cadastro com apenas um clique. Ou então ligue para o telefone 3386-1422. Compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos e familiares para juntos continuarmos levando o Evangelho de Jesus, esclarecendo, confortando e trazendo esperança para todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.